A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele venha tomar a direção das nossas vidas. Senhor Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, queremos Te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade. Queremos Te agradecer, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, que é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Pai Santo e Poderoso, pelo perdão dos nossos pecados, por intermédio da morte do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Neste momento, ó Pai, queremos Te pedir, Senhor, toma a direção da nossa vida, apaga nossas transgressões, tira de nós tudo que não Te agrada, tudo que não Te pertence, tudo que não vem de Ti. Ó Deus, abençoa, Pai, a todos os Teus filhos e Tuas filhas que têm me ajudado nesta obra. Abençoa, Pai, todos que têm, ó Pai, dado ouvido à Tua palavra. Meu Pai amado e santo, abençoa toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Abençoa, Pai santo e poderoso, os moradores do Brasil, da terra. Visita cada família, cada lar. Entra com providência, meu Pai, em cada vida, em cada coração, abençoando, meu Pai, suprindo a necessidade de cada um. Ó Pai Santo e Poderoso, abençoa minhas 3 filhas, toma elas nas Tuas mãos santas, guarda, protege, defende, livra, meu Pai, minhas filhas de todo mal. Ó Deus, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é santa, fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. E no dia de hoje, queremos Te pedir, Pai, nos ajuda, nos abençoa, muda a situação das nossas vidas, abre a porta onde não tem porta, cura, liberta, salva. Ó Deus de poder, supra nossas necessidades. Ó meu Deus, meu Pai, faz milagre e maravilha nas nossas vidas. Tu é o único Deus verdadeiro. Nós aceitamos a Tua palavra, nós aceitamos ao Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. E no nome de Jesus Te pedimos, ó Pai, nos abençoa, faz prosperar o nosso caminho, joga por terra todo mal forjado contra nós e nos dá a vitória, meu Pai. Guarda eu e minhas filhas debaixo do sangue do Teu Filho. Guarda eu e minhas filhas, meu Pai, debaixo de uma proteção espiritual. Joga por terra todo levante contra a minha vida. Ó Pai Santo e Poderoso, me levanta nessa terra com poder e autoridade para desfazer da obra do maligno. Ó meu Deus, meu Pai, me levanta nessa terra, Senhor, para pregar e ensinar a Tua palavra e o Teu nome ser glorificado. Me dá poder e autoridade, ó Pai, para expulsar os espíritos malignos, para expulsar as enfermidades, para pregar e ensinar a Tua palavra e o Teu povo ser alimentado com a verdade, que é a Tua palavra. Ó Pai Santo, abre o nosso entendimento, nos ajuda, toma a direção de tudo e manda, meu Pai, a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em São Mateus, capítulo 10, vamos ler a palavra de Deus e meditarmos um pouco neste dia, para que venhamos entender que nós servimos ao Deus vivo e como servo do Deus vivo, nós precisamos a cada dia procurarmos obedecermos os seus mandamentos. E em São Mateus, no capítulo 10, versículo 1 e depois o versículo 5 até o 8, nos diz assim a palavra de Deus. Versículo 1 do capítulo 10 de São Mateus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 5 a seguir. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo:
Não irei pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Meus irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante da palavra de Deus que nos ensina que Jesus enviou os seus 12 discípulos para que fizesse a sua obra. E aqui diz a Bíblia no versículo 1 do capítulo 10 de Mateus, que ele chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e também para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus estava presente na vida dos discípulos e assim ele dava a ordem e os discípulos iam por debaixo da ordem dele e assim acontecia que eles faziam milagres e maravilhas, porque Jesus deu a eles poder e autoridade para, no nome dele, expulsar os demônios, curar os enfermos, e eles, os 12 discípulos, obedeceram à ordem de Cristo, porque eles acreditaram que podia ir no nome dele e fazer a sua obra. Mas hoje eu tenho visto e ouvido que pessoas têm se levantado para falar mal dos discípulos. Meus irmãos e amigos, uma coisa é Jesus estar presente com eles, e a outra coisa é Jesus ter saído do meio deles, ter sido morto, e eles ficaram sem Jesus e sem o Espírito Santo, que não tinham o Espírito Santo nas suas vidas, como hoje. Qualquer pessoa, depois do dia de Pentecoste, qualquer homem, qualquer mulher que aceita Cristo, às vezes recebe logo o Espírito Santo. Não estou dizendo o revestimento de poder, mas a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu digo isso com certeza. Eu era novo convertido na Igreja Batista, que não acredita que existe batismo com o Espírito Santo, mas eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava lendo a Bíblia, e Deus me deu poder e autoridade, mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo, e várias vezes, inclusive, com 1 mês e 15 dias, melhor ainda, com 2 meses que eu aceitei a fé, eu fui dar minha profissão de fé, e a igreja foi renovada. A mesma igreja que não acredita, glorificaram a Deus, sentiram a presença de Deus através da minha vida, porque eu estava buscando. E hoje eu tenho visto e ouvido muitas pessoas criticando os discípulos, criticando Pedro e os demais, por causa que Jesus foi tirado deles, Jesus morreu, e eles ficaram com medo, se escondendo. E ainda tem a passagem que Pedro negou Jesus, tem a passagem que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, do guarda.
E assim, tem gente que critica os discípulos, que critica Pedro. E eu tenho observado, meu irmão, minha irmã, que é necessário que alguém, como eu da vida, que nem tem um estudo, mostre na Bíblia que os discípulos eram homens comuns, eram homens carnais e não espirituais no início. Mas enquanto eles andavam com Jesus, enquanto Jesus estava vivo, eles realizavam a obra, porque Jesus era com eles. Jesus mandava e dava a eles autoridade para eles ir e fazer a obra. E as pessoas hoje ficam acreditando em livros, ficam acreditando em conversa de homens, em vez de seguir a doutrina bíblica, em vez de seguir o ensinamento bíblicos, e ficam falando bobagem, abobrinha nas suas pregações, porque não quer seguir o que está na Bíblia, não quer ensinar o que está na Bíblia. Mas nós temos que seguir o ensinamento bíblico, e não doutrina de homens e nem doutrina de demônios. Nós temos que seguir o que a Bíblia diz e não o que livros diz. Pode ser quem for, o estudioso, a estudiosa, é ser humano e é falho e falha. Precisamos obedecer às ordenanças de Cristo, que é procurarmos conhecer as Escrituras e não ir na conversa de homens. E aqui em São Mateus, capítulo 10, diz a Bíblia que Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não irei pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Observe, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho Jesus veio para salvar apenas os judeus. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Por isso que o Evangelho de salvação foi estendido para toda a humanidade. Mas diz aqui, Jesus disse para os discípulos, Jesus ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidades de samaritanos. Está dizendo que não era para os discípulos pregar para os que não eram judeus, que não era para os discípulos pregar para os gentios, que somos nós e todas as outras nações, sem ser o povo de Israel, são os gentios. E diz a Bíblia: não irei pelo caminho das gentes, que é dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E diz ainda o versículo 6: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando Jesus mandou os seus 12 discípulos, deu a eles autoridade e poder para fazer a obra, pregando o Evangelho e fazendo sinais e maravilhas. Eles obedeceram e foram, porque Jesus que deu autoridade a eles. E aqui diz o versículo 7: e indo, pregai dizendo: é chegado a vós o reino dos céus. Então, é a nossa obrigação hoje
pregarmos o evangelho do reino do céu. É a nossa obrigação hoje, como discípulos, darmos prosseguimento à obra, pregando e ensinando o caminho da salvação. E os discípulos, enquanto Jesus estava com eles saíam fazendo o que Jesus mandava. Enquanto Jesus estava com eles não tinham medo. Eles tinham coragem de pregar e ensinar o Evangelho de Cristo. Mas diz aqui no versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Meus irmãos e amigos ouvintes, enquanto Jesus não tinha morrido, estava com eles, diz a Bíblia, versículo 8 de Mateus 7, que Jesus mandou eles ir limpar os leprosos, primeiro curar os enfermos, depois diz limpai os leprosos, depois ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Então, enquanto Jesus estava com eles faziam a obra, crendo e até mesmo confiando em Jesus, porque Jesus deu a eles poder e autoridade. Mas diz aqui, no versículo 8, de graça recebei, de graça dai. Então Jesus escolheu 12 discípulos e mandou esses 12 e diante da sua face pregar a palavra e curar os enfermos, expulsar os demônios. E hoje não é diferente. Ele continua chamando os seus discípulos, que é aqueles que deixou tudo para o seguir. Precisamos ler a Bíblia para não acreditarmos em conversa de homens. Precisamos ler a Bíblia para não seguirmos ensinamentos de livros que não é bíblico. Mesmo que quem escreveu seja evangélico, muitos têm dado lugar ao diabo e, por causa da sua influência, muitos têm seguido seus ensinamentos, como, por exemplo, a Bíblia nos ensina que orar é orar, buscar a presença de Deus, e jejuar, a Bíblia nos ensina, inclusive no Velho Testamento, quando Deus exigia arrependimento do povo para não serem destruídos, eles oravam, jejuavam, e a Bíblia diz que até as crianças jejuavam, nem mamava, e os animais também não dava pasto, não dava comida nem água. E a Bíblia nos ensina que quando no Velho Testamento eles jejuavam, se cobria de pano de saco. Até os animais muitas vezes eram cobertos de pano de saco. Se arrependiam, se humilhavam. Aí, pessoas de influência, de ministério grande, criou uma Bíblia. E nessa Bíblia colocou que pode jejuar bebendo água, pode jejuar bebendo líquido, e pode também jejuar comendo pão e comendo frutas e legumes. Mas isso é ensinamento do diabo. Isso é o diabo que usou o homem influente para colocar isso em Bíblia de estudo pentecostal. Mas na Bíblia diz que jejuar é não comer nada e não beber nada. Mas as pessoas que não querem obedecer o Evangelho de Cristo, os pastores e as pessoas de modo geral, que não querem fazer sacrifício, abraçou a causa. Desde 95, que está até na internet,
que você pode jejuar bebendo água e bebendo alimento líquido, que você pode jejuar comendo frutas e legumes, mas isso é engano do diabo. Jejum, até para fazer cirurgia, não pode nem beber água. E eles inventaram isso, usado pelo diabo, e muitas pessoas abraçaram a causa, porque não querem fazer sacrifício, não querem se humilhar, se esvaziar de si mesmo. Aí tá indo na conversa dos falsos profetas, que tá introduzindo doutrina de homens e doutrina de demônios nas igrejas evangélicas, e o povo tá abraçando. Por isso que precisamos ler a Bíblia, para não ficarmos pecando, falando o que os outros falam, que não está na Bíblia. Mas jejuar, todo homem normal, toda mulher normal, sabe que quando fala em jejum, é jejum total, absoluto, não pode nem beber água. Se for fazer exame de sangue, se beber água, não pode fazer o exame naquele dia. Tem que esperar para o outro dia, ou quando puder fazer, porque tem que estar 24 horas em jejum. E as pessoas que não querem fazer sacrifício, as pessoas que gostam de encher a pança, não aguenta ver comida, gostou da ideia do falso profeta, que colocou na Bíblia de estudo pentecostal, que pode jejuar bebendo água, bebendo líquido, e também pode jejuar comendo frutas e legumes. Mas isso é engano do diabo. Desperte hoje, porque bebeu água não está mais em jejum. Quando alguém está com fome no deserto, que não tem nada para comer, está com sede, só em beber água já fica forte, porque a água também alimenta. E muitas pessoas não querem ler a Bíblia, não querem buscar o conhecimento de Deus através da Bíblia, acreditam em tudo que os falsos profetas ensinam em Bíblia de estudo e também nos livros e nas pregações que faz nas igrejas evangélicas. Nem tudo é de Deus, nem tudo é bíblico. Tem que seguir a doutrina bíblica e não doutrina de demônios, nem doutrina de homens. E homem corajoso, mesmo sendo pobre, mesmo sendo sem estudo, eu sou corajoso de dizer o que Deus colocar no meu coração, porque hoje estão brincando demais com o Evangelho de Cristo, e Deus tinha que usar alguém para despertar a igreja brasileira, para despertar o Brasil, para despertar o mundo, porque o Evangelho, para ser seguido, é o Evangelho bíblico e não o Evangelho que estão ensinando, que você pode jejuar comendo, bebendo e dizer que está jejuando. Isso é obra de engano, enchendo a pança, muitos glutão e glutona. Não pode passar um dia ou amanhã jejuando por motivos espirituais, para receber a bênção e a vitória, porque não aguenta ver comida, aí abraçou a causa do falso profeta que ensina que pode jejuar bebendo água e líquido, alimento líquido, e pode jejuar comendo frutas e verdura, e ainda outros dizendo que está jejuando comendo só pão e água e está jejuando, mas é obra de engano. É os falsos profetas que estão atuando em toda parte, introduzindo doutrina de homens e doutrina de demônios no meio do povo de Deus. E o falso profeta usa pessoas influentes para enganar, como diz Jesus, se for possível até os escolhidos. Por isso que Deus me levantou para despertar o povo de Deus, para despertar a igreja, para orar e jejuar, para ler e meditar na palavra e para procurar cultuar a Deus e não ficar atrás de movimento, porque movimento não leva ninguém para o céu. Só leva para o céu, só vai para o céu quem tiver limpo do pecado, quem tiver deixado tudo que Deus não se agrada para agradar a Ele. Alguém me critica e diz que eu estou criticando demais. Não estou criticando ninguém, eu estou pregando a verdade bíblica. Alguém me disse essa semana que eu fico criticando,
mas não estou criticando ninguém. Tem um bocado de ladrão e ladronas roubando com a Bíblia, tirando tudo das pessoas. São os falsos profetas, roubando com a Bíblia. E as pessoas não querem que eu fale a verdade. Alguém, até hoje uma pessoa se levantou aqui onde eu moro para me dizer que eu estou criticando demais. Mas eu não como as custas dele. Eu fui chamado para pregar a verdade, ensinar a verdade. Não estou com medo nem de morrer, se Deus permitir. Mas eles são covardes, não tem coragem e quer parar quem tem coragem de falar a verdade. Meu irmão, minha irmã, nem tudo é Deus que está no negócio. Nem todo movimento é Deus que está no negócio. Porque quem gosta de movimento, a maioria não gosta de obedecer a palavra de Deus. A maioria é rebelde. E precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. E Deus me levantou, não é para brincar, não é para se amostrar, mas é para fazer a vontade dEle. Minha vida é dEle. Ele me chamou para despertar a igreja, para não continuarem sendo enganados pelo falso profeta. O falso profeta tira tudo das pessoas, deixa muitos desabrigados sem ter onde morar, porque é ladrão, rouba com a Bíblia. Homens e mulheres têm se levantado para enganar os moradores da terra. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos pregar a verdade. Conhecemos a verdade nos libertou e precisamos viver na verdade. Não adianta ir buscar bens materiais, riqueza e não ter a salvação da alma, que é o principal. O mais importante é ser salvo e salva. Pecado impede a nossa entrada no céu. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas existe o pecador que não se arrepende dentro da casa de Deus. Cada dia que passa, está mais mergulhado na prostituição, no adultério, na mentira, no engano e até mesmo no roubo, roubando com a Bíblia. E precisamos se despertar para seguir o Evangelho de Cristo e não o Evangelho de homens. O Evangelho diabólico, que pode ser cristão e viver no pecado. Isso é obra do diabo. Os falsos profetas não estão preocupados com a alma de ninguém. Mas Deus me levantou para pregar e ensinar a verdade, para despertar quem quer ser despertado. Porque quando Jesus mandou os seus discípulos, Ele mandou e eles obedeceram. E assim nos diz na Bíblia ainda, em Lucas 10, versículo 1 até o 9, a missão dos 70 discípulos. Primeiro, Jesus mandou 12 discípulos. Depois, ele já mandou agora 70 discípulos. E diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande em verdade é a seara, os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiro para a sua seara. E ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrades, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós.
ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrades, e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino dos céus. Então, primeiro, Jesus mandou 12 discípulos pregar o evangelho, limpar os leprosos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e pregar o evangelho da salvação. Depois, aqui em Lucas 10, do 1 até o 9, ele agora mandou 70 discípulos, de 2 em 2. O versículo 16 até o 20 de Lucas 10, diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeitar a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A nossa obrigação, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, é pregar a verdade. Se aceitarem, aceita Cristo. Se rejeitar, rejeita Cristo. E quem rejeita Cristo, rejeita o Pai. É Jesus que está dizendo aqui no versículo 16 de Lucas 10. Mas a minha obrigação, a obrigação do verdadeiro cristão, é pregar a verdade, é ensinar a verdade, é lutar para ganhar almas, é obedecer o ide imperativo do Senhor. E diz a Bíblia, no versículo 17, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Observe que quando Jesus ainda não tinha morrido, ele mandou 12, e os 12 foram e fizeram o que ele mandou, sem medo, sem receio, porque foi ele que mandou, está mandado. Depois, aqui em Lucas 10, a partir do 1 até o 9, e agora nós estamos aqui no 17 de Lucas 10, os 70 que ele mandou, discípulos, de 70 discípulos, diz aqui, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeita, até os demônios nos obedecem. Então, enquanto ele estava vivo, ainda não tinha morrido, tanto os 12 como os 70 faziam o que ele mandava sem medo, porque ele estava vivo. E aqui diz o versículo 18, e disse-lhe, eu via Satanás como raio cair do céu. Aí o versículo 19, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, a nossa vida no altar, ele nos dá poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Por isso que precisamos viver em oração, jejum e também meditando na sua palavra de dia e de noite, porque é bíblico. Precisamos cultuar a Ele, precisamos buscar a Ele a cada momento nas nossas vidas. E aqui os 70 homens voltaram alegres, porque no nome dele eles faziam sinais e maravilha. Mas Jesus disse, e eis que eu vos dou poder
para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno, do diabo, e nada nos fará dano algum. Mas diz aqui no versículo 20: mas não vos alegrei, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito nos céus. Então, a nossa maior alegria é em saber que o nosso nome está escrito no céu. Por isso que precisamos a cada dia buscar Ele, se chegar a Ele, tá perto dele. Quem nos afasta dele é o pecado, que tão de perto nos rodeia. Precisamos resistir o diabo, que ele fugirá de nós. Meu irmão, minha irmã, o pecado é gostoso, alegra a nossa carne, mas leva para o inferno, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, a recompensa pelo pecado é a morte. E precisamos a cada dia buscar a Ele, para nós estarmos cheios dele, para não darmos lugar ao pecado. O pecado traz alegria momentânea, mas depois quem peca vai chorar amargamente. Por isso que Deus me levantou nesse dia para mostrar a muitos críticos que criticam os discípulos, que critica Pedro em especial, e até Judas Iscariote, que era um dos 12, porque não quer ler Bíblia. Fica indo em conversa de historiadores, fica indo em conversa de escritores de livros, e não quer seguir o que está na Bíblia. Pedro, Judas e os demais, todos eram homens comuns, não eram homens espirituais. Apenas enquanto Jesus estava vivo, Jesus dava a ele ordem para ir, dava poder e autoridade para ir realizar a obra, mas eles, com todas as letras eu posso dizer, eles não tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles. Eles eram homens normais. Por isso que muitas pessoas não procuram conhecimento bíblico, mesmo sendo homem de posição, pregam e ensinam coisas que não estão na Bíblia. E eu não acredito em conversa de homem nenhum. Só acredito no que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é o suficiente para nós pregarmos a palavra de Deus e as almas se render aos pés de Jesus, e ainda para alimentar a nossa alma. A Bíblia é o livro dos livros, a Bíblia é completa, não precisa eu pegar livros de homens para pregar. Eu prego o que está na Bíblia, porque os homens são falhos, dá lugar ao diabo com facilidade, na ganância, para ganhar dinheiro, vendendo seus produtos. Por isso que eu disse na instante e repito, que o homem de posição, de igreja grande, colocou na Bíblia de estudo pentecostal, que pode jejuar bebendo água, bebendo líquido e ainda comendo frutas e legumes, mas é pecado, é mentira do diabo, que quem está comendo não está jejuando coisa nenhuma. Aí, os que não gostam de jejuar para não sacrificar a carne, os glutão e as glutonas, abraçaram a causa, que é muito bom, né? Passar o dia todo na igreja, jejuando, com a mesa posta para comer à vontade e dizer que está jejuando. Isso é obra de engano. São os filhos das trevas, os falsos profetas, ensinando doutrina de homens e doutrina de demônios, introduzindo doutrina de homens e doutrina de demônios nas igrejas. E ainda colocaram na Bíblia de estudo, aí os outros logo, a maioria que não gosta de sacrificar a carne, abraçou o jejum comendo, o jejum bebendo. Mas isso é obra do diabo. E aqui, na Bíblia, nós podemos ver que Jesus estava com os discípulos. Por isso que os discípulos
operava milagres e maravilhas no nome dele. Mas meu irmão, minha irmã, depois que Jesus morreu, agora os discípulos começaram a se esconder. Os discípulos tinham medo de morrer porque eram homens naturais. Os discípulos não tinham o Espírito Santo que hoje, quem aceita Jesus, até na mesma hora que aceita, recebe o Espírito Santo. Por isso que eles se escondiam com medo dos judeus para não morrer também com Cristo. Mas eu vou mostrar hoje na Bíblia que o que eu estou falando é verdade. Porque eu fui chamado por Deus para pregar e ensinar a verdade. Eu fui chamado por Deus para mostrar na Bíblia e não em livros. Alguém disse, um dia desse na igreja, eu ouvi que eu estava lá, que Pedro não tinha condições de ser um líder da igreja. Alguém disse na igreja, esses dias, esse mês, que o único discípulo que tinha condições de ser líder da igreja era Judas Iscariotes, o traidor. Por que isso? Porque ele leu em livros dos falsos profetas que Judas era o único discípulo que tinha capacidade, que tinha qualidade, que tinha conhecimento para ser líder da igreja. Mas isso é uma blasfêmia. Todos eles eram iguais. Todos eles eram cru. Todos eles eram homens que não tinham o Espírito Santo de Deus. Por isso, eles dizem que Pedro não podia, porque Pedro era sanguíneo, Pedro era brabo, tudo de Pedro era na espada ou na mão grande, que Pedro era muito reclamão, mas é porque não está lendo a Bíblia. Porque na Bíblia está escrito que quando Jesus mandava eles iam e pregava, e curava e libertava. Mas agora ele não estava mais com Jesus. E eu digo com todas as letras, nenhum deles, depois que Jesus morreu, tinha autoridade mais para falar nem do Evangelho, porque não tinha o Espírito Santo na sua vida e também nenhum deles entendia as Escrituras. Eles, quando estava com Jesus, dizia que acreditava porque estava com Jesus. Mas Jesus morreu e eu digo sem medo, nem Pedro, nem João, nem nenhum dos outros entendia a palavra de Deus, compreendia as Escrituras, nem acreditava que Jesus ia ressuscitar. Por isso, em Mateus, leia conosco Mateus 28. São Mateus 28. Já estamos acabando. São Mateus 28, do 16 até o 20. Para você entender a palavra de Deus e não ser enganado pelos falsos profetas. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 28. São Mateus 28, do 16 ao 20. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Observe o que eu estou dizendo. Que enquanto Jesus não tinha morrido, eles andavam com Jesus, ia onde Jesus mandasse,
pregava, expulsava demônio, curava enfermo, mas depois que Jesus morreu, eles voltaram a ser normal, homens comuns, homens naturais. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. E eles operavam debaixo da ordem de Jesus. Aí, diz aqui, que os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Alguns dos que estavam ali, dos discípulos, não acreditaram. E diz a Bíblia, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí agora, vem a ordenância, versículo 19 de Mateus 28 e o 20. Jesus diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso, que os discípulos receberam a ordem, depois que Jesus ressuscitou, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho, ensinando a todas as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 20 de Mateus 28, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observe que no início, Jesus estava com eles, mas ele foi morto. E quando Jesus foi morto, os discípulos ficaram à toa, sem proteção, sem ninguém para os defenderem. Aí então, aonde entra a parte que eu digo, que eles eram homens comuns, carnais, não eram espirituais. Enquanto Jesus estava com eles, eles faziam a obra. Mas Jesus morreu. Mas agora aqui, Jesus ressuscitou. E disse a eles ainda: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abra sua Bíblia em São Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Vamos ler a palavra de Deus? Para você que não entende, fique sabendo que os discípulos de Jesus andavam com Jesus, Jesus mandava e eles iam e faziam a obra, mas Jesus morreu e eles não eram homens espirituais, eles eram homens carnais, mas debaixo da autoridade de Jesus, eles operavam milagres e maravilhas. Mas Jesus morreu e eles ficaram dispersos. Mas Jesus ressuscitou. E em Marcos 16, 14 diz: finalmente apareceu aos 11, porque um já tinha morrido, que é Judas Iscariote, o traidor, já tinha se matado, só tinha agora 11. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. Então Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou em rosto a incredulidade deles, por não terem crido que ele havia ressuscitado. E diz a Bíblia, versículo 15, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, depois que ele ressuscitou, se apresentou aos 11 e deu a ordem para eles irem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E ainda disse que os sinais seguirão aos que crerem. Por isso que nós pregamos que ele cura, que ele salva, que ele liberta, porque a Bíblia é a verdade. E eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguia. Amém. Louvado seja Deus para sempre. Meus irmãos e amigos ouvintes, às vezes alguém acha que somos chatos, ou até mesmo, como eu disse, que eu sou crítico, que eu critico muito. Eu não estou criticando ninguém. Eu estou despertando a igreja, eu estou despertando o Brasil para não continuarem sendo enganados pelos falsos profetas que estão introduzindo doutrina de homens e doutrina de demônios nas igrejas evangélicas. Eu estou despertando a igreja e os moradores da terra para crer na Bíblia e não na conversa de homens e de mulheres que não têm compromisso com a salvação, porque muitos e muitas são falsos profetas, tirando tudo das pessoas, deixando as pessoas desabrigadas, destruindo famílias, e muitos estão cegos porque não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer jejuar, nem quer cultuar a Deus, só quer movimento. E Deus me levantou com poder e autoridade do Espírito Santo para abrir a boca e gritar para os moradores da terra se despertar, porque Jesus está voltando e muitos e muitas estão como as virgens loucas. Precisam dar crédito à palavra de Deus, precisam buscar o Senhor enquanto se pode achar, e Deus me levantou para despertar a todos, porque todos precisam da salvação. E, como eu já disse, tem muitos críticos que ficam criticando os discípulos porque eles ficaram com medo, se escondendo, e ainda, especialmente, criticando Pedro porque era brabo, qualquer coisa era puxava a espada, qualquer coisa saía na mão grande com alguém. Eu já disse e repito, todos eles andaram com Jesus, mas eram homens comuns, eram homens carnais e não espirituais. Nós só se tornamos espirituais quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos lava, nos limpa, nos purifica do pecado, embora continuamos sendo pecadores, mas pecadores arrependidos, por isso que estamos sempre pedindo perdão. E Pedro com os demais, enquanto Jesus estava com eles, estava seguro. Como eu posso lhe explicar isso? Quando a criança está com medo de alguma coisa, que está mais o pai ou mais a mãe, ela se agarra com o pai e com a mãe, porque sabe que o pai e a mãe vai defender ele ou ela. A mesma coisa é o homem e a mulher que aceita Cristo.
Nós temos Ele conosco para nos proteger. Mas precisamos obedecer a sua palavra. E as pessoas hoje querem enfeitar as mensagens, aí pega, conversa de historiadores, de escritores de livros, que quer vender seus livros, e leva para as igrejas, e quer aplicar nas mensagens heresias, conversas erradas, ensinamento falso. Pedro tinha condições de ser o líder, por isso que Jesus escolheu ele. Judas podia ser o líder também, e Pedro podia ser o traidor. Um dos 12 tinha que trair Jesus para se cumprir as escrituras, que uma ou outra pessoa ia assumir o ofício do traidor, como aconteceu com Judas. Mas os homens que não querem ler Bíblia, fica pregando nas igrejas que só Judas Iscariotes tinha qualidade, tinha conhecimento, tinha capacidade para ser líder. Mas é conversa para boi dormir. Todos os 12, ou todos os 70, ou todos os 500 tinha capacidade para ser líder, porque a capacidade vem de Deus, através do Espírito Santo. Pedro era cru. Pedro não tinha a presença do Espírito Santo na vida dele, nem os demais, no tempo de Jesus. Por isso que eu quero mostrar hoje na Bíblia que Pedro, com os demais discípulos, não entendia nada das coisas de Deus. Enquanto estava com Jesus, eles obedeciam. Jesus morreu, se cumpriu a palavra, feriu o pastor e as ovelhas ficou dispersa. E as pessoas que não querem ler Bíblia ficam indo na conversa dos outros. Maria vai com as outras, acreditando em quem fala lá na frente, e sai pregando também o que ouve. Doutrina de homens e de demônios. Mas aqui na Bíblia, você pode ver na sua Bíblia, depois que Jesus ressuscitou, espie só o que eu estou dizendo. Enquanto Jesus estava na terra, não tinha morrido ainda, os discípulos operavam sinais e maravilhas no nome dele. Pregavam o evangelho. Mas depois que ele morreu, os discípulos ficaram com medo, se escondendo, porque eles não tinham mais Jesus com eles. Eles eram homens comuns, carnais e não espirituais. Eles ainda não tinham experimentado a presença do Espírito Santo na vida deles. Aí o que aconteceu? Jesus morreu. Mas, irmãos e irmãs, depois que Jesus ressuscitou, que deu a eles a ordenância para eles pregarem o evangelho, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Agora, diz a Bíblia, leia na sua Bíblia, São João, capítulo 20 e o versículo 22. Para os que ficam falando besteira, para os que ficam ensinando heresia nas igrejas, indo na conversa de historiadores, eles não tinham o Espírito Santo, está na Bíblia. Depois que Jesus ressuscitou, quando já estava para subir para o céu, diz a Bíblia, João 20, 22. Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se está na Bíblia, meu irmão e minha irmã, se está na Bíblia, como é que a gente não vai seguir o que está na Bíblia? Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20 e o versículo 22. Ainda mais,
eles não compreendiam as Escrituras, porque eles não tinham o Espírito Santo. Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 45. São Lucas 24, 45. Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É a Bíblia que ensina. Temos que seguir o que está na Bíblia. E ainda tem mais. Jesus promete enviar-lhes a promessa do Pai. E disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Jesus prometeu enviar sobre eles a promessa do Pai e disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não mandou logo eles ir, não. Primeiro, Jesus abriu-lhes o entendimento. Melhor, primeiro Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Depois Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Depois Jesus mandou eles ficarem na cidade de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder. E ainda, levantando as mãos, os abençoou. Lucas 24, 50. São Lucas 24, 50. Jesus, levantando as mãos, abençoou os discípulos. E ainda, eles receberam a promessa do Pai. Eles ficaram em Jerusalém, como Jesus mandou, e receberam a promessa do Pai. Atos, capítulo 2, de 1 até o 4, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E as pessoas não querem ler Bíblia, por isso fica criticando os discípulos, fica criticando os homens de Deus do Velho Testamento, os profetas, porque não quer ler Bíblia. Procure ler a Bíblia para ensinar o que está na Bíblia e não vá na conversa de homens. E ainda, depois que foram revestidos do poder no dia de Pentecoste, nos diz a Bíblia que o Pedro, que alguém diz hoje ainda que era covarde, que era medroso, que era brabo, o Pedro, que foi cheio do Espírito Santo, no primeiro discurso ganhou quase 3.000 almas. É bíblico. Atos 2, do 37 ao 41. Então, Atos 2, do 37 ao 41, diz que Pedro, só no primeiro discurso, na primeira pregação que ele fez, ganhou quase 3.000 almas. Então as pessoas que não querem ler Bíblia, ficam criticando até Judas porque traiu Jesus. Se Judas não traísse, outro ia trair. Um dos 12 tinha que trair. Porque tinha que se cumprir a Bíblia. Porque já estava escrito no Velho Testamento, inclusive no Salmo, que um dos 12 ia trair ele e outro ia tomar o seu ofício, sua posição. As pessoas têm que procurar ler a Bíblia
seguir doutrina bíblica e não doutrina de homens e nem doutrina de demônios e nem ir na conversa de historiadores, porque infelizmente muitos estão brincando com o nome de Deus. Mas hoje eu acredito que quem não ouviu ainda pode ouvir de novo e conferir na Bíblia. Eu não gosto de conversa, irmão, irmã. Quando alguém dá um testemunho, eu não saio contando que eu não sei se foi verdade, porque hoje estão mentindo com o nome de Deus há muitos anos. Eu sei de pregadores e pregadoras, até dirigente de círculo de oração, que mente para mexer com a emoção da igreja, para aumentar a fé da igreja. Tem muitos mentirosos e mentirosas no meio do povo de Deus. São os falsos profetas. Fica mentindo para dizer a igreja que Deus opera, Jesus opera, não precisa mentir não. Ele continua operando nas nossas vidas. E eu não como nada de homem nenhum, nem de mulher nenhuma. Nem como e nem dou os outros para comer. Se não tiver na Bíblia, se eu não ver, eu não acredito hoje. Tem muito mentiroso e mentirosa, pessoa de influência. Tá só interessado em dinheiro, tirar tudo das pessoas da igreja, aí fica mentindo e enganando para ganhar ibope, para ser chamado para outros lugares e contando história que não é verdade. Por isso, eu digo a verdade. Sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Passo dificuldade, mas eu prego a verdade. Não quero posição em igreja nenhuma para ter que apoiar o erro de homem nenhum, nem de mulher nenhuma. Certo é certo, errado é errado. Eu prego e ensino a verdade, porque a verdade prevalece. Quem é da mentira, do engano, vai ser queimado no fogo do inferno se não se consertar em tempo. Mas se você não entendeu, escute outra vez e confira na sua Bíblia, porque eu só falo o que está na Bíblia. E hoje está se cumprindo a palavra de Deus acerca dos falsos profetas, que está enganando a muitos e muitas, porque não querem ler a Bíblia, com doutrina de homens e doutrina de demônios. Estão tirando tudo das pessoas, roubando com a Bíblia, porque as pessoas não querem se despertar para orar, jejuar, ler a Bíblia e meditar, e nem tão pouco para ir para a casa de Deus, cultuar a Deus. Só querem movimento e riqueza, prosperidade material. Mas a melhor riqueza está no reino do céu. A melhor riqueza é a salvação da nossa alma. Por isso que eu digo a todos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É bíblico. E nesse dia de hoje, eu aconselho a todos que estão a me ouvir: leia a Bíblia, ore, jejue, medite em Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, que fala acerca dos falsos profetas, mas medite também na referência de cada versículo, especialmente o versículo 15 de Mateus 7. Medite também em Mateus 7, do 21 ao 23, porque tem muitas pessoas que vê o falso profeta operando milagres e maravilha, e mesmo ele sendo mentiroso e mentirosa, adúltero e adúltera, prostituta e prostituta, e ladrão e ladrona, que rouba com a Bíblia, eles apoiam, porque eles operam sinais e maravilha. Veja, Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, Jesus dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, Jesus que diz: não vos conheço, apartai de mim, vós que praticai iniquidade. Por isso
que você precisa ler a Bíblia para não serem enganados com os falsos ensinamentos que os falsos profetas, homens e mulheres, estão introduzindo nas igrejas, doutrina de homens e doutrinas de demônios. Rodar, pular, saltar, jogar cabriola, não é garantia que quem está fazendo tal coisa está vivendo na presença de Deus. Quem mais anda pecando no adultério, na prostituição, mulher traindo marido, marido traindo mulher, quem mais gosta do movimento, a maioria não tem vida com Deus. A maioria é rebelde, desobediente à palavra de Deus. Por isso, não vá atrás de movimento. Procure buscar a salvação em Cristo e não vá atrás de conversa de ninguém. Nem tudo é Deus que está no negócio. O diabo está enganando muita gente. Por isso que Deus me levantou para despertar a igreja, para despertar o Brasil, para despertar os não crentes, para buscar o Senhor, a salvação individual. Cada um que tem que buscar a sua salvação. Não vá na conversa de A e nem de B. Não vá dizer que você não vai querer Jesus, nem o Evangelho, porque os crentes fazem isso, faz aquilo. Quem faz é os crentes. Crente não é cristão. Crente é quem crê. Cristão é quem obedece à palavra de Deus. E você precisa da salvação, porque Jesus morreu na cruz para salvar você, meu amigo e minha amiga. Creia no Evangelho de Cristo. Creia que Ele pode tudo na tua vida. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Você que crê, você pode receber a sua vitória. Senhor Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez, nós estamos orando a Ti, Pai. Deus, Tu é o único Deus verdadeiro. Tu é o Deus que pode tudo, o Criador de tudo, o Deus do impossível. No nome de Jesus eu te peço, Pai, visita, Pai, a Tua filha, o Teu filho. Visita, Senhor, aquele e aquela que está pedindo socorro. Meu Pai, Tu é o socorro bem presente na hora da angústia. No nome de Jesus Cristo, libera a bênção para ele. Libera a bênção para ela. Ó Pai, cura, Senhor, os que estão enfermos. Liberta de toda enfermidade, de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita esse homem, essa mulher que está oprimido, essa pessoa, essa criança, esse adolescente que está oprimido com espírito maligno. Derruba por terra, Pai, todo mal. Tira, Senhor, toda perturbação dessa vida, dessa família, desse lar. Em nome de Jesus Cristo, estende a mão. Abençoa, Pai, essa pessoa. Meu Deus, abençoa todo o Brasil, toda a Bahia, todo mundo. Abençoa todos os moradores da terra. Tenha misericórdia. Desperta os que dormem. Desperta, meu Pai, os que estão dentro da tua casa brincando, que não tem compromisso com a salvação. Abençoa os teus filhos e tuas filhas, que têm me acompanhado. Visita cada lar, cada família. Libera a bênção e a vitória. Abre porta para os teus filhos e para as tuas filhas. Concede, Senhor, o pedido de cada um. Em nome de Jesus Cristo, visita minhas 3 filhas. Livra eu e minhas filhas de toda perturbação. Me entrega minhas filhas, meu Pai, para que eu crie minhas filhas no temor da Tua palavra. Se eu sou homem de Deus, responde a minha oração nesse dia e me dá a vitória, meu Pai, porque eu preciso da Tua ajuda. Pai amado, me abençoa. Me usa como instrumento, me dando poder e autoridade, sabedoria do céu, entendimento da Tua palavra, para eu ser um canal de bênção. Libera a bênção, libera a vitória. Desperta o Teu povo para ler a Tua palavra. Desperta o Teu povo para meditar na Tua palavra. Desperta o Teu povo para orar e jejuar. Desperta o Teu povo, Pai, para ir para a Tua casa cultuar a Ti. Em nome de Jesus Cristo, abençoa todo o Teu povo. Abençoa todas as igrejas, todos os Teus filhos e Tuas filhas. Desperta, Pai, a Tua igreja para Te buscar. No nome de Jesus, Pai, continua conosco, nos guardando e nos protegendo. Em nome de Jesus te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, amém. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Para quem não sabe, eu sou o pastor Jó
Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia.